você vai ouvir neste podcast. Nesses filmes novos que saíram agora, dos Animais Fantásticos, a gente conhece esse cara. Ele viveu por muitos anos. Mas assim, se você aperta... Esse é o Harry Potter sem Harry Potter? Esse é o Harry Potter sem Harry Potter. Como professor, né, você discute golpe, ditadura, você discute racismo, você discute o nazismo, você discute Segunda Guerra com Harry Potter. Eu preciso fazer uma pergunta que os pais me mandariam. Tiazinha Batista me mandaria. Vovô da Assembleia de Deus me mandaria. Que parada é essa de bruxo? Boa noite, gente. Meu nome é Carol. E a minha frase é: será que o Harry Potter é mesmo o protagonista dessa história? Ou é a Hermione? Meu nome é Marcos Botelho. E a pergunta é: o que tem o Harry Potter de tão especial pra impactar essa geração? Uma perda de tempo. Boa tarde ou bom dia, você que tá ouvindo aí no futuro. Eu sou o Silas Chosen. Vocês acham que a J.K. Rowling colocou todos os personagens na casa certa? Fala, galera, boa noite. Eu sou o Edu. Já que o Marcos vai fazer o papel do Orelha, eu vou fazer o papel do Marcos e vou promover o caos. Canalhas! O Harry Potter é uma cópia do Senhor dos Anéis? Respondam vocês, sim ou não? Tá bom? Olá para você que está aí ouvindo, a gente ouvindo. Meu nome é Gustavo da Hora e eu queria perguntar se você fosse de alguma casa do Harry Potter, lá de Hogwarts, qual seria a sua casa? Ou você criaria uma? Nossa! Ó, isso é pros nerds. Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Local Podcast. Estamos de volta! De volta aos avisos! Não, de volta pra valer, mano! Pra quem aguentou a nossa mesma entrada 4 vezes, aí o mês de janeiro e um pouco de fevereiro, estamos agora nós ao vivo, se é que é ao vivo, como é que fala assim? Legítimo, único, no meio do alagamento de São Paulo, estamos nós aqui. Eu pego o carro e eu já escuto aquela vozinha no meu ouvido, tchau e tchau, do Hopi Hari, mano. Essa piada nem eu sabia, porque eu acho que eu nunca fui no Hopi Hari. Você entrava no brinquedo, os caras falavam tchau e tchau. Mas é isso aí, aproveitando enchente, Renato, hoje o programa tá muito bom, cara, ó. Tá inundado de Harry Potter. Com ou sem Harry Potter, tá bom o programa. Tá ótimo. Eu fiz papel de bobo, mas o programa foi bom. Fez papel de trouxa. De trouxa, legítimo. Mas quem gosta e quem quer conhecer mais sobre Harry Potter, eu acho que é uma boa aí ouvir esse programa, né? Tá bem legal. E tem gente que ouviu, tava ao vivo, tinha 200 pessoas na plateia. Isso que é um sucesso de podcast, hein? Pois é. Isso é demais, hein? Absoluto, 200, né? No dia que tá lá saindo esse podcast, vai ter o outro, né? Sobre Senhor dos Anéis e amizade. Que é hoje, né? No dia do lançamento do podcast. Que vai ser o próximo podcast que vai ao ar. Mas se você quer ver ao vivo a Glocal, assistir o último encontro dessa temporada de começo de ano, é a Festa de Babette, a maravilhosa Graça, baseado no livro de Felipe Yancey. Olha esse encontro, é um spoiler aqui que eu tô dando da próximo encontro, dia 18 de fevereiro, antes do carnaval, último encontro da Glocal dessa temporada. Vá até o Largo da Batata nos assistir ao vivo. O que mais temos de aviso? Renato, outro aviso que eu acho que é interessante, na verdade é tudo expectativas para esse ano. A gente está montando um estúdio que os nossos podcasts esse ano, para variar, como tudo no Brasil, não saiu no cronograma. E em algum momento esse ano a gente vai lançar o nosso estúdio Glocal. Vai ser uma central de podcast, onde vai ser várias gravações, vamos ter vários spin-off. Fala pro nosso público o que é um spin-off.
spin-off. Seu monte de conteúdo paralelo, o famoso conteúdo paralelo. Conteúdo do mundo paralelo, é Do mundo isso aí. paralelo, é isso aí. É isso, tudo do universo cristão, do universo da fé cristã vai estar lá também. Mas esse programa, que é o principal da Glocal, vai estar lá e tudo será filmado e você vai poder sempre ver os programas ao vivo, via YouTube, nas transmissões. Então vai ser assim, uma coisa muito boa. Agora, o programa de hoje está incrível. Você que gosta do nosso podcast, retuita, olha, na época do Twitter, hein? Retuita, reposta no Stories, divulga aí a gente, pra gente voltar com tudo esse ano, na nossa nova temporada, que mudou. Você vai ver lá que aqueles numerozinhos mudou, é uma nova temporada. Quero começar com a minha pergunta mesmo. Por que é tão especial, pelo menos pra você, Carol, o Harry Potter? Eu acho que tem algumas respostas para essa pergunta, né? Para cada pessoa é diferente, mas no meu caso eu cresci assistindo os filmes e lendo os livros e não é só crescer assistindo os filmes e lendo o livro, você cresce junto com os personagens, né? Então a história começa de uma forma muito infantil, lá no primeiro ano de Hogwarts do Harry, e termina, vai ficando mais sombria, mais complexa, com mais nuances. E acho que é essa graça, assim. Pra mim, é especial por isso, porque eu cresci junto com eles. Também tem a questão de que todo mundo já se sentiu como Harry em algum momento da vida dele. Pensei que você ia falar como bruxa, mas tudo bem. Por quê? Por que, gente, aí? Por que Harry Potter foi especial para essa geração? Eu acho que ele veio num momento muito certo, em que tinha... A gente estava falando um pouco disso. Tinha um vácuo. Existem alguns vácuos de geração, e Harry Potter acertou, sem trocadilho, o raio ali, num momento em que aquela idade não tinha nenhum grande herói assim, literário, digamos assim. E a linguagem no qual ele foi escrito é muito acessível. Eu tava ouvindo uma entrevista com o ator britânico que gravou os audiobooks. E ele falou que teve um cuidado muito grande para que o audiobook fosse 100% igual ao que estava escrito no livro, porque as crianças queriam ouvir o audiobook enquanto elas estivessem lendo o livro. Então teve um cuidado muito especial com essa coisa de... Não, nós temos aqui uma peça, um projeto, um produto que pode fazer crianças lerem muito mais do que elas liam antes. Então, vamos tomar todo o cuidado possível para que isso aconteça. Inclusive, a leitura infantil de Harry Potter já foi estudo neurológico em muitas universidades pelo mundo. Feitiçaria, feitiçaria, bruxaria. Agora, eu entendo a Carol ler, o Silas, mas por que dois marmanjões chamou de velho. De velhos, cabelos grisalhos, professores de história ou de teologia, lerem Harry Potter e gostar, e estavam discutindo a exegese do nome de casas lá atrás. Eu não tava entendendo. Eu não tava... Se tivesse uma sério câmera mesmo. lá atrás, vocês iam ver Se que tava soubesse bom a exegese da Bíblia do jeito que sabe o nome do Harry Potter, das coisas lá, tava... O Brasil tava salvo. Por quê? O primeiro, a provocação inicial, só foi uma provocação, tá? Inclusive, eu acho que ela tem um mérito muito grande de ter assumido, que ela é apaixonada pelo Tolkien, mas ela desvinculou completamente a obra dela do Tolkien. Então, eu acho que ela tem um mérito enorme de ter conseguido fazer isso. E eu acho que o Harry Potter ele consegue dialogar com uma série de fatores reais da sociedade. Então, quando eu li os livros e depois vi os filmes, é muito nítido que ela consegue discutir uma série de problemas que nós passamos, que nós enfrentamos, e ela consegue jogar isso de uma forma leve, mas impactante. Como professor, você discute golpe, ditadura, você discute racismo, você discute uma série de fatores dentro, o nazismo, você discute Segunda Guerra com Harry Potter, então você consegue utilizar isso dentro de uma sala de aula tranquilamente. Vamos falar sobre o racismo, que eu acho que é um dos temas mais fortes ali em Harry Potter,
por causa do sangue, né? O sangue trouxa, né? Que é tão interessante. Como é que vocês discutiam isso? Como é que vocês viam logo no começo? Estava muito perceptível isso? Qual que vocês acham a importância desse tipo de discussão e do tempo que a gente vive hoje para essa geração que foi tão claro nessa obra, esse tipo de discussão, em um país que a gente vê hoje que parece que não se discutiu isso, Gustavo? É muito interessante, e até da onde veio o meu interesse pelo Harry Potter específico. Eu sou formado em produção editorial, né? Atuei como editor também de literatura, mais infantil. É um fenômeno, né? No Brasil, principalmente o hábito de leitura mudou completamente antes de Harry Potter e depois de Harry Potter. Eu via primas minhas, que tem mais ou menos a idade da Carol, que assim, jamais, não tinha lido nem os livros de infância direito e de repente pegar aqueles calhamaços, né? Isso se tornou realmente um fenômeno não só neurológico de estudo, mas literário, comercial, né? Em várias áreas, assim. Então, tinha um jargão dentro das editoras na época e até hoje, né? Quem que vai acertar o próximo Harry Potter, né? Porque é um fenômeno muito grande, difícil você... Depois que acontece, você analisa algumas causas, mas para a pessoa acertar, né, o timing, o momento da sociedade para absorver aquilo, né? E no Brasil é muito diferente, porque vocês falaram que tinha uma lacuna de heróis literários, mas é quase como se fosse assim, tinha uma lacuna em vários sentidos, inclusive de leitura, né? E quando isso impacta e toma a proporção que toma, depois chega no cinema, mas até hoje, gerações sendo iniciadas em Harry Potter, vamos dizer assim, a partir de agora, né, se interessando por isso. Então, por isso me despertou o interesse nesse tema. Não sei se tem a ver com a sua pergunta que você tinha feito, essa coisa de que acho que na hora ninguém tinha como saber que esse negócio ia virar um fenômeno, mas uma vez que a coisa fica rodando e você vê o interesse, você fala, opa, peraí, aqui tem alguma coisa. E acho que hoje à noite a gente vai falar um pouco desses pontos que se conectam em várias culturas universalmente, né? Por que em tantos classes sociais diferentes, em tantos países com culturas diferentes, essa história colou e tem um apelo tão grande ainda até hoje, né? Vamos continuar falando. E o que você tinha perguntado do racismo, quem realmente me lembra, ou vocês, se alguém lembrar, se já é no primeiro livro que tem a gíria, que eu não lembro em português, em inglês é mudblood. É alguma coisa como sangue ruim, qual que é? Sangue ruim, que é uma gíria racista. E eu não lembro se é no primeiro livro isso já tem, mas eu lembro que no segundo já falaram que sim. Aqui. Sim, muito obrigado, fantasma aí. Os vilões, desde o começo, eles são codificados como racistas, como gente que quer manter uma pureza racial, e logo no começo já é dito, não tem sentido nenhum em manter esse tipo de pureza racial, porque... E aí, ao longo da série, você vai vendo que a maior de todas as mentes da escola inteira, que é a Hermione, ela é meio sangue. E até no final da história você descobre que um dos grandes personagens ali do lado mal é meio sangue também, no 6º livro. Então é racismo por racismo. Não tem sentido. Que nem o racismo. E é engraçado que é uma coisa muito clara para as crianças de 7, 8 anos que estão lendo. Eu imagino que a criança que lê e que vê isso e que começa a pensar, os pais, eles têm uma chance muito grande de explicar uma coisa complicada e de explicar da maneira correta. Isso aqui que você está lendo existe no mundo real, existe aqui fora do livro ou do filme, e é tão ruim quanto você está vendo. A história toda, 100% do livro, nunca sai dos ombros do Harry Potter. O Harry Potter está presente em 100% das cenas. Então você sempre está vendo as coisas do ponto de vista dele. Então, é até uma ferramenta muito interessante quando você está apresentando um mundo assim, de você colocar um personagem que não faz a menor ideia do que é aquilo, porque todo mundo precisa explicar as regras para aquele personagem, que nem a gente está fazendo com você. Olha aí! Ei. Então, ele tem que aprender sobre como funciona a magia, como funciona isso, como funciona aquilo e como funciona esse sistema de racismo. Existe lá uma elite financeira que quer ter interesses em perpetuar uma pureza racial. E assim, os paralelos são
bizarramente claros com o mundo, com o nosso mundo real. Legal, bonito isso aí de defender o Harry Potter, colocar ele é contra o racismo, tá bacana, mas alguém de fora, eu preciso fazer uma pergunta que os pais me mandariam, um tiozinho me mandaria, sabe assim? O tiozinho que também é pai. Tá, tiazinha Batista me mandaria, o vovô da Assembleia de Deus me mandaria. Então, que parada é essa de bruxo? Sabe assim, qual que é o limite de um cristão ficar consumindo uma parada de bruxaria? E pode parecer uma coisa meio preconceituosa, mas qual é o limite do sincretismo? Porque a gente vai vendo o animismo, onde as coisas, a natureza tem alma, tem espírito, e a gente vai invocando. E a gente sabe que existe bruxaria, de verdade existe. Ou pelo menos, as pessoas podem não acreditar, mas quem tem fé, a gente aqui, para quem está fazendo, e a gente aqui é um movimento de fé. E pelo menos quando a gente vai vendo a Bíblia, aonde revela o Cristo, as pessoas têm vários trechos que falam, não mexe com coisa que você não conhece. Então, até qual é o ponto da gente entender que aquilo ali é uma figura de linguagem e qual que é o ponto do sincretismo que a gente pode ensinar nossas crianças coisas boas, mas com bruxaria e aí é o limite. Daqui a pouco a gente fala, não, mas não brinca com isso, não brinca com Halloween, ou não, também não tem problema nenhum, ou não é problema de vocês ensinar isso, vocês só estão fazendo pontes legais com coisas legais. Tem alguns pontos importantes nessa pergunta aí. Primeiro que houveram muitas manifestações na época, é interessante citar isso, né? Pessoas que em alguns estados dos Estados Unidos queimaram pilhas de livro do Harry Potter, né? Dizendo que não, as crianças não iriam aprender magia, né? O que seria um milagre aprender magia vendo os livros, mas tudo bem. Seria um milagre conseguir a substância que eles falam lá os olhos, né? Tem isso. Mas o fato é que existe essa preocupação, estão fomentando algo que é claramente contra Deus nisso. E é muito interessante, porque isso tem a ver com a abordagem da cultura. E aqui na Glocal a gente acredita muito nisso, né? Toda manifestação, a gente acredita que o ser humano ele é feito à imagem e semelhança de Deus. E quando por ter a imagem e semelhança de Deus, ele tem, só que distorcido pelo pecado, pela queda, então ele sempre vai produzir coisas ambíguas, coisas que têm em si algo que remete a Deus e algo que confronta a Deus. Então isso em toda obra, cara, em qualquer obra de arte, em qualquer obra de sociedade, construção humana, uma família, a minha e a sua, a minha família tem coisas que tem a ver com o caráter de Deus e tem coisas que não tem nada a ver com o caráter de Deus. Né? Então são coisas em que toda a produção humana vai ter isso. Partindo desse pressuposto, a gente vai para a cultura de uma forma diferente. A gente vai olhar, tá bom, quais são os paralelos? Quais são as coisas que a gente pode olhar aqui e falar, de alguma forma isso faz sucesso, porque está remetendo a algo que está dentro das pessoas, que talvez tenha a ver com essa imagem de semelhança. Perdida ali, desconectada, mas de alguma forma as pessoas têm uma sede dentro delas por isso. Que tem a ver com, por exemplo, no caso de Harry Potter, com poder, com aceitação, com amizade, com sacrifício em benefício do outro, com família, com amor, família, o tempo inteiro isso quando a gente lê Romanos, a gente tem um conceito que os missiólogos desenvolveram, que é a bússola cultural, né? Que que toda cultura, Deus revelou a justiça dele em toda a cultura, e toda a cultura existe um ponto, em geral, né? Um atributo de ponto de retorno. Então, em princípio, foi lendo dois livros chamados, um livro é Totem da Paz e outro livro é O Fator Melquisedeque, de Don Richardson, que inspirou esse movimento. Eu li isso num seminário em 99 e lá implantou no meu coração, junto com meus amigos, da gente começar a Glocal, porque a gente acredita que todo movimento cultural tem uma bússola e algum ponto que remete a Jesus. E, lógico, quando eu faço essa provocação do Harry Potter, eu acredito que qualquer coisa tem um ponto que volta para Jesus. Por isso que a gente faz isso. E lógico, quando a gente faz isso, a gente de vez em quando faz obras de Marx. E aí o pessoal fala, seus marxistas, vocês estão querendo convencer, vocês estão querendo transformar tudo como... A gente faz qualquer coisa, e não quer dizer que a gente endossa tudo de uma obra, ou talvez nem 20%. A gente só está querendo
muito disso é mais um gancho para trazer para um diálogo e muito mais para a gente mostrar que trazer as coisas boas de alguma coisa, não é o caso de Harry Potter, tem muito mais do que 20%. Mas a gente quer só trazer isso para despreocupar alguns que estão assim, de bruxaria, e para trazer a tranquilidade, dizer, cara, Deus é muito maior do que as picuinhas que se faz no meio religioso. Mas é interessante, por exemplo, o caso da Carol, né, Carol? Você foi proibida de assistir muita coisa, como Caverna do Dragão, né? Coitada de você. Caverna do Dragão é do capeta. Teletubbies. Eu gosto muito de Teletubbies. Até que foi bom, é então. do capeta. Isso foi bom. Teletubbies é do capeta. Teletubbies é... capeta, cara. Eles queriam, você sabe. Teletubbies tem pentagrama ali. Dá até medo daquele tem pomba negócio, gira ali. cara. Tem pomba Cabeça com gira. pentagrama ali, Teletubbies. Sua mãe tá certinha, Teletubbies certinho. não. Minha mãe maravilhosa, fada sensata. Então, essa foi uma divergência lá em casa, né? Porque a minha mãe sempre foi muito rígida com o que a gente assistia ou deixava de assistir. Tirando Caverna do Dragão, que ela é fã. Assim, Teletubbies não pode. É uma incoerência, né? O negócio tem o Michel Temer como personagem. O demônio em pessoa. Um chifre, não é nem um demônio completo. E ela é fã, mas não Dizem que se tocar a trilha sonora do Caverna do Dragão, ao contrário, toca a música da Xuxa. Pode fechar na minha cara, porque eu ainda não tô gorda e velha, acabada, e vocês vão ver. Ele falou que se tocar ao contrário, toca a música do PMDB. Não pode pôr coisas de política aqui. Quase que eu não podia. Ficou não colocado, então, essa coisa de política aqui. Mas o meu pai chegou um dia com um DVD do primeiro filme. E aí, até hoje, a minha mãe me vê assistindo Harry Potter e ela fica, de novo esse negócio de Harry Potter. E aí eu fico, mãe, sua chance já passou, entendeu? De me proibir isso aqui. Mas o engraçado da magia em Harry Potter é que tem mais a ver com a natureza humana do que com ter poderes ou adoração ou algo do tipo. A gente estava conversando um pouco sobre simbologia e aí a gente trouxe algumas coisinhas. Por exemplo, as relíquias da morte, a busca pela vida eterna, as Horcruxes, que o... O que é isso? Você é burro, cara. Chegou na hora. Que loucura. Eu anotei aqui. Então, de um jeito simples, é um objeto que contém o pedaço de uma alma de alguém. Então, assim... Isso não é de Deus, não. Na boa. Então, existem No muitos... caso do Marcos, é o celular dele. Na teologia... Mas já foi minha alma faz tempo. A grande briga na teologia é se tem alma ou espírito. E vocês já estão dividindo mais ainda. Mas conta aí, vai. Enfim, o Voldemort, que é o grande vilão... O que não tem nariz. Esse mesmo. É o Hitler sem nariz. Esse mesmo. Ele quer viver pra sempre. Ele busca na magia, mais especificamente na magia proibida, um jeito de garantir que ele vai viver pra sempre. Então ele procura esses objetos que dariam a vida eterna pra ele, que são as relíquias da morte, ou a pedra filosofal, ou outras coisas, tipo beber sangue de unicórnio, essas coisas. Tranquilo, entendeu? E aí ele descobre que existe uma magia proibida, onde você consegue dividir a sua alma e guardar ela em objetos. E aí quando você quiser, tipo, você morreu, você consegue voltar, porque a sua alma está preservada nesses objetos. E aí, como que se divide uma alma? O que você imagina que pode quebrar a alma do ser humano? Vocês estão sacando que ela está ensinando bruxaria, né? Mas beleza. Vamos lá, como? O que você acredita que poderia quebrar a alma de uma pessoa? Chuta. Responde, Marcos. Uma pergunta. Não é retórica. Ficar muito tempo no celular? Pode ser uma coisa. Algo muito sério. Um pecado muito sério. Um pecado muito sério? Matar alguém. Exatamente isso que divide a alma do ser humano. Exatamente. Tô gostando de Harry Potter. Aí, tá vendo? Talvez eu assista. O que acontece é que toda vez que um ser humano vai buscando essas coisas que não são da nossa natureza, isso vai corrompendo a pessoa. Então a gente tem o Flamel, o alquimista famoso, que fez a Pedra Filosofal. Nesses filmes novos que saíram agora, dos Animais Fantásticos, a gente conhece esse cara. Ele viveu por muitos anos.
Mas assim, se você aperta esse é o Harry Potter sem Harry Potter? Esse é o Harry Potter sem Harry Potter. Se você aperta a mão dele, quebra, porque o corpo dele foi deteriorando. E ele continua vivo. A questão do Voldemort não ter nariz, por exemplo, é porque ele matou tanto e usou tanto da magia proibida que o corpo dele também foi se deteriorando. Então, existem essas coisinhas. Toda vez que uma pessoa tenta buscar algo que não é do ser humano em Harry Potter, ou algo que o livro não diz, mas que a gente pode interpretar aqui, algo que é uma característica divina, de Deus, a pessoa pode até não morrer, mas ela fica um pouco calejada. Assim. É interessante essa discussão na literatura e nos filmes, né? Que a vida eterna, ela tem um preço, né? Vocês lembram de Highlander? Que a vida eterna era uma maldição em vez de ser uma bênção e não é spoiler Exatamente. de um filme de 30 anos, né? Não. E a bênção era morrer. Eu nunca, assim... A bênção era envelhecer e morrer com todo mundo. Isso conecta muito com o Harry Potter, porque no primeiro livro, inclusive, que tem todo o negócio da Pedra Filosofal, e chega no final, o vilão tá derrotado, e o Harry chega pro Dumbledore, e eles têm uma conversa sobre vida eterna, sobre o que é o seu corpo tá aqui vivo para sempre, e ele pergunta assim, tá, mas o sem nariz lá, ele quer viver para sempre. E se eu quiser viver para sempre? E aí o Dumbledore fala assim, Harry, viver para sempre aqui na Terra, viver eternamente, não é natural. Tem algum momento em que a gente tem que ir para a próxima parte. Tem um momento em que a gente tem que descobrir a próxima... Eu acho que ele... Não lembro se é aqui que ele fala, mas a gente tem uma aventura depois para viver. Então, aqui não é o final. Que aí no último livro, quando ele encontra o Dumbledore na estação de trem, e vocês sabem de que cena eu tô falando, ele fala novamente, você pode escolher continuar vivendo aqui, você pode ir pro que tem depois. E tem alguma coisa depois. Só que ficar aqui, querer ficar aqui para sempre não é natural. E é por isso que o Voldemort tá sem nariz, por isso que ele é derrotado, por isso que ele é fraco, por isso que ele tem esses problemas todos, e por isso que ele tá buscando fazer um monte de atrocidades para conseguir viver para sempre. E é por isso que ele vai ser derrotado, porque ele tá buscando a coisa errada. A pessoa sábia, ela entende que a morte faz parte da vida. Inclusive, esse personagem, ele tem a característica de não amar, né? Exato. Isso, exatamente. É uma vida que não vale a pena, ainda que fosse... O que é um paralelo direto com a imagem da Lily, a mãe do Harry, que eu queria muito falar dela aqui. Ela tem uma imagem canonizada nos livros, né? Ela é bruxa ou ela é... Não, ele tá perguntando se ela é trouxa ou se ela é bruxa. Não, ela é bruxa, mas ela é filha de trouxas. E pode? Ela é sangue ruim, teoricamente. Entendeu? Isso é o sangue ruim. É a pessoa que nasceu com magia, mas não vem de uma linhagem mágica. Então, ela foi eternizada, de certa forma, na história dos bruxos, em geral, porque ela derrotou o Voldemort. Aquele que queria viver para sempre e que não consegue amar, ela derrotou morrendo e amando, acima de tudo, seu filho. A gente tem algumas perguntas aí da galera, tá? Qual o problema da Dolores Umbridge, diretora temporária do Hogwarts? O problema dela... Pessoal, quando mandarem pergunta, escreve entre parênteses como se fala. Já ajuda bastante. É o Luan Tenório. O problema dela é que ela quer que os alunos masculinos vistam hobbies azuis. Caraca, não entendi. Piada interna total. Eu não entendi por que vocês aplaudiram, gente. Eu não vou nem completar a piada. Caraca, eu não tô sabendo de nada. Não precisa explicar a piada. Não vou explicar. Vai. É que a Dolores Umbridge... É o momento de vocês, vai brilhar. A Umbridge,
é um personagem muito legal porque ela é uma diretora que vem em Hogwarts, como você disse. E ela instaura Uma ditadura. uma ditadura. Ela literalmente instaura uma ditadura e ela, teoricamente, é do lado do bem. Que ela fala, não, a gente tá aqui pra pegar os bruxos do mal, a Como galera a das ditadura. trevas. Então a gente vai caçar em todos os buracos e quem tiver do lado deles vai sofrer castigos físicos terríveis. Ela prega um monte do AI-5 na parede. Né? Aí 1, 2, 3 vai pregando na parede de Hogwarts. A pergunta do Lucas Senna é o seguinte. Seria o Dumbledore o verdadeiro salvador messias do filme? Não? Não. Não. O Dumbledore é todo errado. Lucas, Exato. não, Lucas. Por que você manda essas perguntas? Cara, por que Não, os caras selecionam? Por que a gente Mas faz olha só. WhatsApp? Foi o cara dos Santos ali. Fala. Uma coisa interessante aí é que, como toda a história, e Harry Potter não é diferente, mas você tem várias figuras que apontam. Então, por exemplo, ela acabou de citar a Lily, então ela não seria a verdadeira salvadora do filme. Sem ela, sem o sacrifício dela, não teria havido nem o Harry Potter, que derrotaria pela profecia, né, o mal. Então tem várias outras figuras que são messiânicas também, que também apontam para Cristo. Assim como na Escritura, acontece isso o tempo inteiro. Você vai falar, Moisés é um tipo de Cristo. Não, mas Davi também. Não, mas Jó também. Não, mas... Então quem que é o verdadeiro tipo? Todos apontam para Cristo, no caso, na E Escritura. todos fazem parte da história, todos fazem parte da profecia. Jesus precisou ser traído também. Ele pode ser mais um. Não começa com dos essas que fazem heresias. parte disso. Mas é interessante isso, porque assim, teoricamente, nem o Harry Potter, porque é o Cristo. Ninguém. Mas como essa história, esse roteiro se repete em todas as histórias de sucesso, né? A história do sacrifício. Isso se dá o tempo todo. Assim, você vai e a ressurreição. Quem vai, sabe o nome disso? Jornada do Herói. Vai acontecendo e acontece aí também, né? Pelo que... Acontece quase que usando uma reguinha da jornada do herói aqui nessa história. Acho que a jornada do herói mais simples de entender é a do Harry Potter. Eu diria Vai ter que acreditar na gente. Uma das características literárias, assim, de quando você... Qualquer obra de arte que você torna ela mais popular, mais palatável, geralmente ela tem um grau de simplicidade. Porque não adianta, não adianta fugir muito. O bonito é você fazer bem feito, né? Não é você querer inventar um novo jeito. E você fazer todo mundo... Nem todo mundo é Tarantino. E você fazer todo mundo entender. Clareza é uma qualidade muito boa das histórias. Então, Harry Potter não é a coisa mais complicada do mundo e isso é uma coisa excelente da história dele. Ele segue a jornada do herói quase que pontualmente, mas isso tem um efeito muito positivo para os fãs e para J.K. Rowling, que tá mais rica que a rainha. Exato. A rainha que é a última Highlander, tá? Só pra quem não entendeu ainda o que é o Highlander. Ela Horcruxes na colônia toda. Ela e o Kate Richards são os dois últimos Highlanders que existem. Eu queria ir por uma coisa mais pessoal, mas para que a gente pudesse discutir também e fazer o pessoal lembrar aqui. Eu queria que vocês trouxessem a cena do filme que mais marcou você. Uma cena que marcou você, que talvez te surpreendeu. Que você leu no livro, era uma coisa, mas no filme... Putz, isso foi do caramba. Começa de lá dessa vez, né? Vai onde vocês quiserem. Começa com quem lembrou agora, rápido, assim. Que veio no coração. Eu acho que é quando aparece o patrono do Harry Potter, que é a figura do cervo, né? E aquela cena pra mim é bem impactante, assim. Eu lembro que eu fiquei... Uau. Porque na hora eu não tive... Só apareceu uma vez? Descreve melhor aí, ou todo mundo já sabe. Depois você descreve a cena aí, Vire. Naquela hora eu fiz uma associação direta com Jesus, assim, sabe? A paz, assim, aquela coisa num momento ali que salvou a vida dele e surge aquela figura ali brilhante de alguma forma. Eu falei, caramba, que interessante isso. Mexeu comigo, foi o que mais mexeu. Ele é salvo da morte. Algumas vezes, durante a história inteira, ele é salvo da morte, assim. Então, várias vezes. Às vezes eu não tinha entendido, mas é legal. Cara, eu vou na sequência dele, inclusive com o patrono, porque eu acho muito, muito legal. Porque tem o lance dos dementadores, né? Que te sugam e sugam toda a alegria da tua vida e te deixa animal pra caramba. Então, mais ou menos, tipo, os caras ficam presos. Esses dementadores são esses seres aí que
que te sugam por inteiro. E conjurar um patrono, tem essa proteção, liberta e tal. Então isso pra mim é bem marcante, porque eu acho que o dementador, ele é uma coisa que a gente passa com essa opressão, a opressão e a pressão que você tem todos os dias na sua vida. E pra você conseguir conjurar um patrono, você tem que pensar em alguma coisa alegre. Você tem que pensar em alguma coisa boa, alguma coisa que é o momento mais feliz da tua vida. E eu acho que isso me remete muito às questões de tudo aquilo que eu já perdi, de tudo aquilo que eu já deixei de ter, mas me traz os momentos de alegria com coisas boas em família, com coisas boas relacionadas a Cristo. E eu acho que é isso que aquilo que te faz acordar e te motiva todos os dias. Eu preciso acordar e ser relevante, eu preciso acordar e mostrar essa alegria para as pessoas, eu preciso acordar todos os dias e ser feliz simplesmente por ser grato a Deus por mais um dia que eu estou aqui. Então eu acho que isso é uma coisa que me impacta bastante. A relação que você tem, que se você não se permitir a isso, você desanda completamente, você é sugado, você é tragado por todas as coisas que estão ao seu redor, mas quando você foca exatamente naquilo, a gente pode até fazer um paralelo com Cristo, você foca na maior razão da tua alegria, que é Cristo, tudo aquilo que Ele pode te dar, a tua vida dá uma guinada completa e você consegue caminhar nessa jornada. O meu foi quando eu li o livro, essa frase pela primeira vez foi assim: você tem o nome de 2 diretores de Hogwarts e um deles era da Sonserina e ele é o homem mais corajoso que eu conheci na vida. Isso é a última cena do livro, do último livro, em que o Harry tá 19 anos no futuro falando com o filho dele, e o filho dele tá com medo de ir pra Hogwarts, que ele tá com medo de cair na casa dos nazistas, que é a Sonserina. E não se preocupe, eu sou casado com uma Sonserina e tá tudo bem em casa. Tem um personagem que é o Snape. Não sei se você lembra. Ele é um cara que tem o cabelo liso. Ele é bem estranho. Bem estranho. Meio emo, assim. Meio emo. E esse é um cara... Ele sempre parece que é do mal e não é. Isso, exatamente. Mas exatamente por isso. Porque por muito tempo ele foi do mal. Ele foi do mal. A juventude dele quase que inteira ele foi do time do Valdemar. Juventude hitlerista. Foi da juventude hitlerista mágica lá. E ele mudou... Jojo Rabbit. Jojo Rabbit. E ele mudou porque ele era apaixonado pela mãe do Harry. E quando ele descobre que o Valdemar matou a mãe do Harry, ele vira um agente duplo. E ele sacrifica a vida por causa desse papel de agente duplo. E no final, o Harry Potter dá o nome ele deu o nome desse cara pro filho dele. O nome dele é Albus Severus Dumbledore e Severus Snape, que são os 2 diretores de Hogwarts. E isso me dá a noção de perdão. O Harry Potter achou no coração dele de perdoar o cara que foi o inferno da vida dele. O arco do Snape é fantástico, é o meu personagem preferido. O arco dele é fantástico porque ele literalmente começa como um cara ele é empurrado para um tipo de racismo, assim, porque ele gostava muito da Lily Potter. E quando ele vê a rejeição dela, ele pega toda a mágoa dele, ele joga ali no grupinho de nazistinhas da escola. E aí ele vai ficando mais velho, descobre que ele entrou numa furada. A jornada dele então se torna uma jornada de perdão. Dele encontrar perdão dentro dele, do Dumbledore oferecer um perdão para ele e dele proteger o Harry Potter. Todo santo livro ele protege o Harry Potter e no final e o Voldemort mata ele no final por um capricho. O Voldemort fala: não gosto mais de você. E aí ele morre. E quando ele tá morrendo, o Harry Potter chega nele e aí ele faz um mambo-jambo lá e dá pro Harry Potter a memória dele. E o Harry Potter se toca: putz, isso que esse cara passou pra me proteger, pra salvar o mundo do Hitler, e tudo por causa do amor que ele tinha pela minha mãe. E pra mim é uma coisa fantástica. Acho que uma cena que me marcou muito foi a cena que a Hermione apaga a memória dos pais dela, de que ela existe. Eu não preciso dizer nada, né? Ela precisa deixar pai e mãe pra poder ajudar o escolhido, né? É isso. Preciso falar mais alguma coisa? Também, deixa eu só... Hermione protagonista, quem concorda? Sim? Tá, não tem nem dúvida, então. Acho que sem Hermione ninguém fazia nada ali. Não, Hermione... É a menininha? É a menininha, porque é uma menininha...
Eu não gosto dela. Não perda esse tempo. É que essa menininha... Pior que ela é só o Ruivinho. O Ruivinho é uma... Isso é muito chatinho. Certeza que o Ruivinho hoje tava votando no Brexit. É, certeza. Antônia, tem que ser bem. A gente falou um pouco sobre esse negócio de todos nós queremos pular a vida eterna, né? Queremos ter a vida eterna, pular a morte. Mas o Harry Potter faz esse sacrifício. Mas existem alguns limites de toda a cultura, todas as obras que a gente faz, mesmo as cristãs, mesmo o Antigo Testamento. Tudo tem, eu tô falando, tudo tem os seus limites. Eles são sombras. Quem falou isso não sou eu jamais. São sombras do que ia vir da plena revelação, que é Jesus. E é óbvio que Harry Potter é só uma sombra do que ia vir. E o nosso objetivo aqui é levar ao que realmente nos trouxe essa paz, né? Essa verdadeira magia, no bom sentido, que foi essa conexão de salvação, mas não só de salvação, de vida, de transformação na Glocal. Um grupo de amigos que se reuniu, e já faz 7 anos que a gente faz isso. A gente se reúne para levar vida, para levar uma nova mensagem para um grupo de pessoas, e não só uma mensagem filosófica. A gente está comprometido com a cidade de São Paulo para levar transformação prática, com ação social, com aconselhamento. Então a gente sempre está aqui. Se você quiser conversar sobre transformação, se você está passando por problemas, são dezenas de pessoas que passaram por aqui e saíram daqui com uma mensagem de transformação. Então, o que a gente pode fazer de paralelo de Harry Potter, que a gente foi e que Jesus depois continuou com uma coisa que o Harry Potter não chega, mas que Jesus chegou? Eu acho que essa coisa da vida pelos amigos é um negócio muito legal, né? O Harry Potter, ele tem esse senso de amizade que os amigos dele viram uma nova família, e de alguma forma ele se sacrifica, e é o amor dos amigos que faz ele ir nesse sentido, né? E aí é claro e é evidente que isso tem uma limitação. A própria Escritura às vezes aponta isso, né? Fala de que é limitado. Se a gente der a nossa vida em favor de alguém, né? Se não tiver o amor, se não entendeu esse amor supremo de Jesus, é como se não valesse nada, né? Como se fosse limitado. Vale pra gente, é bonito, pode ser um gesto admirável, mas não salva a vida necessariamente desses amigos, né? E Jesus é aquele que vai dar a própria vida pelos seus amigos e retoma essa amizade de uma maneira plena até então, né? Não mais limitado pelo tempo, pelo espaço, mas usando o tempo, o espaço e a corporeidade e tudo que foi criado, as coisas visíveis e invisíveis, de alguma forma reconciliadas nele, né? Essa amizade que existe antes que o mundo fosse fundado, de alguma forma Jesus se dispôs. Então não foi um acidente, como, minha mãe fez uma escolha por mim, eu estou aqui só fruto do destino. Não, antes que houvesse, né, mundo, esse Cordeiro de Deus já tinha falado, eu vou viabilizar isso. Mesmo que eles se voltem contra a gente, eu vou tornar possível a criação. Vamos fazer porque eu vou reconciliá-los conosco, todo aquele que crê. Então eu acho que é isso que me vem no coração. Assim, e sabe o que eu acho que é mais legal, Gus, que você puxou isso? É que a Bíblia fala que nós somos inimigos de Deus, né? Nos tornamos inimigos de Deus. Então, a tipologia Harry Potter, o verdadeiro Harry Potter, ele não morre pelos amigos, ele morre pelos inimigos. Isso o Harry Potter não fez. E ninguém faz. É isso que torna diferente. Eu talvez, acho que não, morreria pelos amigos. Talvez eu morreria pela minha família. Pelos amigos não sei não, acho que não. Mas assim, pela família eu morreria. Agora, dar meu filho por um inimigo, mas nem a pau. A ordem natural é morrer pelo meu filho. Quem ama alguém para dar o seu próprio filho? Não existe esse tipo de amor. Isso é algo que só de eu falar arrepia, porque não existe isso. É constrangedor amar o inimigo. Nós não conhecemos esse tipo de amor.
Isso não cai na lógica humana. Isso não tem. Quando você depara com esse tipo de amor, alguém que ama um inimigo ao ponto de morrer ou entregar alguém que você ama, isso não é lógico. E é esse o verdadeiro Harry Potter. Por isso que todas as tipologias não chegam perto do Cristo. Por isso que a gente escreve histórias, mas as histórias não riscam nem perto o que é a história do Cristo. Por isso que a gente conta ao longo de 2000 anos e as histórias não rabiscam quem foi Jesus. Por isso que as histórias são bonitas e movem dinheiro, e são várias histórias, mas Jesus move vidas. E vida em abundância. Então, assim, é esse o verdadeiro Harry Potter.